Fala pessoal, tudo bem? Aqui Diego Fonseca, empreendedor digital, dono de distribuidora de bebidas, e eu estou aqui para te ajudar a dominar a sua distribuidora nessa live chamada Domine a Sua Distribuidora comigo, Diego Fonseca. Quem estiver acompanhando a live ao vivo aqui vai ficar tranquilo que no final da live eu vou estar lendo os comentários que a galera estiver fazendo aqui. Então, o que eu trouxe para vocês aqui é o seguinte: os 3 erros que te impedem ter lucro na sua distribuidora. Sobe a vinheta aí que o pau pega. Antes da gente começar exatamente no tema, especificamente na questão desses erros, nós vamos entender um pouquinho qual que é o direcionamento quando você traz essa forma de lidar o seu negócio sem estar com alinhamento para você entender qual que é o ponto, de onde você está até o ponto onde você quer chegar. São N efeitos colaterais. Um deles é o seguinte: você tem aquela sensação, quanto mais você trabalha, parece, e muitas das vezes é o que acontece quando você olha para o seu negócio e fala, cara, eu não estou ganhando dinheiro. Ou, muitas vezes, é a velha máxima que todo mundo fala para você. Não, seu lucro está na prateleira. Então, se ele não estiver na prateleira, ele precisa estar necessariamente na sua conta corrente. Faz sentido? Dependendo do contexto, faz, mas muitas vezes onde você está focando, para onde você está olhando desenrolar do seu negócio, não é bem essa é a verdade. Então, a gente tem que contextualizar para você entender o seguinte: essas situações que podem estar acontecendo com você, muito provavelmente, existe uma sequência de erros que está acontecendo dentro do seu negócio agora. Então você está com a sua porta aberta, você está lá com a sua loja, você está reabastecendo, você está fazendo compra, e está acontecendo as vendas. E aí você, quando vai fazer um balanço, os números acabam não fechando. Geralmente você tem que sempre aportar um dinheiro, você tem que estar vendo alguma linha de crédito no banco, você tem que estar dentro de um cheque especial, você tem que estar usando um cartão de crédito, enfim, você tem que estar sempre buscando alternativas que, na verdade, não era para estar acontecendo. Né? Se você está com o seu negócio, ele está tendo uma dinâmica, está tendo as vendas, e você não está tendo lucro, ou seja, você não está conseguindo ter dinheiro para você se manter, para você comprar equipamentos, para você, se você quiser, tiver dentro dos seus objetivos, aumentar o seu estoque. Né? Então, tudo isso, mais uma pá de coisas, são sim os efeitos colaterais de dinâmicas, de estratégias, de formas de administrar a sua distribuidora de bebidas que não está fechando. Então, no momento que você não consegue fazer essa engrenagem rodar, esses são os efeitos colaterais que a gente tem na pele, tá? Eu falo isso de cadeira, que isso aconteceu comigo desde o começo, quando a gente abriu o negócio. A gente abriu uma perspectiva, a gente acha que a gente sabe administrar e implementar esse tipo de negócio. A grande verdade é que é um modelo de negócio muito complicado de se administrar. Para você dar um passo para frente, você tem que estar totalmente presente, as coisas têm que estar muito bem redondinhas, você tem que estar sabendo quais são as previsões de gasto futuro, o que você pode se endividar. Isso aí a gente foca muito no fluxo de caixa. Depois eu vou trazer um conteúdo mais específico em relação a isso aí, porque é algo bem interessante para que você consiga entender o que você pode fazer daqui 15, 30, 45, 60, 90, enfim. Não é o nosso caso, mas tem empresas que fazem fluxo de caixa até de 6 meses para frente, tá? Então, você tem como fazer previsões, ainda que sejam em torno de algo não tão próximo à realidade, mas pelo menos ele te dá um norte, tá? Isso se chama fluxo de caixa. Então é o seguinte, de cara, dos 3 erros que não estão te deixando levar o lucro, primeiro, tenho certeza que até você que está me acompanhando aqui, se você já conhece aqui a nossa didática, a nossa dinâmica, você entende que é o seguinte: o grande primeiro erro que todo mundo comete, que a maioria dos empreendedores comete, a galera não sabe fazer precificação. E a precificação é um obstáculo imenso, é uma baita de uma muralha para você conseguir acessar o outro lado, que se chama a vida do lucro. A gente tem que entender o seguinte: o lucro é o que vai dar paz para o nosso espírito, tá? Não é o faturar. Então, no momento que você tiver entendendo que você precisa saber o que é o lucro do seu negócio, no primeiro momento você tem que entender e aplicar as técnicas necessárias para você conseguir obter o lucro, e aí depois sim você vai focar em faturar. Diego, mas que diabo que é precificação? Precificação não é só você chegar, colocar lá
um percentual sobre o custo e colocar o preço na prateleira. Infelizmente, é o que os 90% fazem. Você faz a compra da sua bebida, dos seus produtos, enfim, daquilo que chega ali que você tem na mão, a sua nota, ou no caso da Ambev, por exemplo, a gente vai pelo aplicativo e você olha o preço-custo e você soma aquele preço daquele custo, uma margem que geralmente é de 20%, né? A galera tá sempre, todo mundo, é muita pergunta que eu tenho, quanto que eu coloco de margem, o que eu coloco de margem, o que eu faço de margem, cara, a margem, a gente pode trabalhar ela sazonalmente, tá? Ela tem como trabalhar, que eu vou trazer isso aqui em outro conteúdo. Mas o de hoje eu quero que você entenda o seguinte: a precificação vai te libertar, tu vai começar a entender que aquilo que você aplicou, que aquilo que você está pretendendo lucrar daquele produto que você colocou para rodar, ele vai te retornar, tá bom? Uma das coisas que acontece muito é essa forma básica de precificação errada. Você somar ao custo percentuais que você acha devido. Seja ele de 20, de 30, 40, 50%, não tem problema. Mas a grande verdade é o seguinte: da forma que você faz, de você somar ao preço de custo percentuais para colocar no preço de venda, essa matemática ela está errada para aquilo que você pretende. Não que a matemática ali em si esteja errada. Ali está certa. Né? Você está somando um percentual a um custo, mas o resultado daquilo lá, que é o preço venda, não é a expectativa da qual você está esperando receber. Vou explicar. Se você tem um custo de algum produto, que ele seja a pelo menos R$100 ou R$10, que é o que eu gosto de fazer, né? Eu gosto de fazer com os 10 e colocar numa margem completamente fora para o pessoal entender qual que é o grande obstáculo aqui. Você tem um custo de R$10, você quer 50% de margem. Então eu vou lá na minha calculadorinha e coloco 10 mais 50%. Quanto que vai dar? R$15. Você pode fazer aí na sua calculadora aí em casa. Aí você vai ver que o resultado é esse. Tudo bem? E aí, o que acontece? Quando você vende essa caneta, qual que é a teoria que você tem para você? Olha, o seguinte, eu tenho 50% de margem nessa caneta. Então, se eu tenho um preço de venda de R$15, logo eu posso pegar R$15, diminuir 50% desses R$15, eu vou retornar meu custo e eu ganhei 50% da venda dessa caneta. É assim que a galera faz. Quem está mais um pouquinho antenado vai entender que já na minha afirmação existe um erro. Se eu pego 50% de 15, ele não pode ser R$10. 50% de 15 é R$7,50. Então aí a gente começa a entender que o empreendedor não está presente para essa conta. Quando a gente entrou no comércio, e tem muita gente que veio do comércio, já vem fazendo esse tipo de precificação errada. Então, quando você se dá com esse exemplo que eu acabei de falar para você, você começa a entender que cada venda que você faz, na verdade, quando você está fazendo dentro da sua precificação e você está jogando ali teus custos fixos e variáveis, né? Então, o que é um custo que é fixo? Água, luz, telefone, empregado, aluguel, enfim, aquela listagem. E aí a gente tem os custos variáveis, né? Então, são custos que variam para que você obtenha o resultado do faturamento. Então, você tem N coisas. Quais são uma delas? Manutenção de moto, combustível que você vai estar gastando ali com o seu delivery, é uma manutenção de um refrigerador, né? Então, isso aí tem que estar anotadinho lá, bonitinho, você vai estar acompanhando aquilo lá. Qual que é o problema? O problema é que quando você foi lá e fez sua precificação de forma a contar com aquela margem de lucro com 50%, ela não chega em 50% para você. Porque, na verdade, você vai lá e cata os 50%, mas você está acabando com o quê? O seu capital de giro. Né? Então, a cada retirada de 50% que você faz do seu fechamento do caixa, você está tomando 25% do seu capital de giro. Olha que doideira isso aí. Então, qual que é o grande BO? Você não começa a caminhar. Então, lembra que eu falei no começo? Existem várias situações das quais você pode estar ali acontecendo com você no seu dia a dia, que você não consegue crescer, você não consegue juntar dinheiro, você parece que você está cada vez mais endividado se você está comprando prazo. Né? O que raio é isso que acontece com o meu negócio? Ou eu só pago o boleto, né? Então, eu trabalho, chego na segunda-feira,
Geralmente eu dou a referência de segunda, não que você não pague boleto durante a semana, mas o boleto durante a semana, geralmente, você coloca aqueles boletins mais baixos, você controla as suas compras, né? O de final de semana são aquelas empresas de prazo curto, a Ambev da vida, ou você já fez uma programação para cair no começo da semana, ou um boleto muito grande, que você sabe que você não vai conseguir pagar durante a semana, você teve que contar com o faturamento do final de semana. E aí você vai entendendo que quanto mais você vai trabalhando, quanto mais você fatura, você só se endivida. Um dos erros que está dentro, que está contido, que dá esse efeito, é uma precificação errada. É um agente que vai te danificar o teu negócio a ponto de você fechar, porque você começa, sobre tudo que acontece da gestão do nosso negócio, também acontece o quê? O nosso psicológico. Você começa a não ter mais aquela garra empreendedora, porque você começa a entender que o teu negócio ele não funciona. Muitas vezes você olha para um cara que está vendendo, sei lá, lanche na chapa, e muitas vezes o cara pode estar vindo com uma conversa com você, pô, eu consegui guardar tanto, eu tenho tanto e tal, e aquilo dá um certo desconforto em você, porque você fala, pô, mas como que o cara consegue guardar tanto e eu não tenho? Eu consigo girar muito mais grana e eu não consigo guardar esse dinheiro por quê? Tudo bem, a loja está cheia, mas cadê a liquidez? Isso acontece muito com a gente, aconteceu comigo. E eu venho me estruturando para que eu consiga sair dessa roda viva. Tá? Então, é uma verdade que acontece no nosso negócio, uma precificação que não te leva ao lucro. Então, é um dos pilares. Anota isso aí. Se eu não estou conseguindo formar estoque, não estou conseguindo ver dinheiro no final do mês, eu tenho que olhar a minha precificação. Minha precificação pode estar me derrubando. Diego, qual que é o segundo ponto? Segundo ponto é o seguinte: nós vendermos a qualquer preço, tá? E aí, por mais que a gente está falando de venda, está falando de compra, Diego, você está falando de precificação de novo? não necessariamente, porque o que acontece? Existe, e aí também tem uma maioria que vive nesse mundo empreendedor, como que ele faz, para não falar toda a parte gerencial dele, né? A parte administrativa do negócio, mas quase tudo ele faz por espelhamento. Então, qual que é o espelhamento? O espelhamento é o seguinte: você olha para o teu concorrente e aí você começa a fazer exatamente tudo que ele faz. Então, se ele coloca uma forma de layout, você coloca. Se ele coloca um tipo de promoção, você também coloca. E aí, o pior de todos eles é o quê? A forma que ele coloca preço, você também coloca. E o preço pelo preço, o preço sem ter nenhum tipo de noção daquilo que está acontecendo, é muito arriscado. Então, sim, você vender, você precificar a sua mercadoria apenas olhando o seu concorrente, não te leva ao lucro. Por quê? O teu concorrente, ele pode estar no negócio por N coisas. Ele pode estar no mesmo barco seu, né? Ele é um cara que é empreendedor e, pô, ele está correndo atrás, ele está fazendo o dia a dia dele, precisa pagar as contas dele, enfim. Ele é um cara massa, bem agilizado, mas ele também pode ser uma pessoa que ele não sabe nem o que ele está fazendo na Terra, tá? Então ele está lá com uma grana e ele está passando aquilo ali, ele está também meio que desesperado, também ele está vindo de outra estratégia de precificação, e aí a galera não entende quanto que você está comprando, qual que é o preço que você está pagando. Muitas vezes são pessoas que não necessariamente estão no ramo com a dedicação e principalmente com o objetivo de fazer o ato comercial. Muitas vezes são pessoas que estão ali só para dar origem a um dinheiro. E aí você corre um sério risco se você está precificando com esse cara. Porque essa pessoa, e aí eu não posso nem dizer que é um empresário, né? Eu não posso falar que é um empreendedor, porque esse cara é um sacana, né? Ele tá usando o negócio para ele dar origem ao dinheiro dele. E aí o que acontece? Ele quer girar mercadoria. Então, se ele compra uma mercadoria a R$ 30, ele coloca 30,50, né? R$ 31. Ele tá, se brincar, ele bota nos mesmos 30, porque ele não está pagando imposto, ele está pouco se lixando, está pagando taxa de maquininha, né? Enfim, não é a pegada dele. Ele precisa regularizar o dinheiro, tá? E existem sim, infelizmente, é uma das grandes práticas que se tem hoje para você conseguir levantar um dinheiro rápido, legalizado, né, que você vai, de fato, dar origem a uma grana, é você abrir uma distribuidora de bebidas. Por quê? Porque
é o lugar onde mais se gira dinheiro, tá? Você não vai conseguir, consegue, mas não com a mesma rapidez em outro tipo de comércio, né? E com a praticidade, né? Ah, eu podia abrir um mercado e ter, não que não tenha também, tá? Tem muita gente também que tem negócio grande aí, com muitas outras coisas que não são necessariamente com o objetivo do comércio. Mas, enfim, e o que eu quero te alertar é o seguinte, esse tipo de precificação, esse tipo de venda que você faz, olhando o valor do seu concorrente, você não vai ver o seu lucro, porque você tem que entender qual que é a base dele. E aí você não vai lá perguntar para ele. É simples, é só você ver o preço de venda, tá? Pode ser que não seja, pode ser, mas se você é um cara que você tem o domínio do seu negócio, você sabe fazer precificação, você sabe quanto que você pagou numa mercadoria que não tem suspeita de roubo, de furto, enfim, é algo que de fato está no preço que você tem um aplicativo, você compra com nota fiscal, uma coisa está vindo certinho para o seu nome, então é suspeita zero. Você entende que quando está um preço que está muito abaixo do mercado e está muito próximo do preço de custo, que aquela margem ali é simplesmente inviável, você pode botar o gato em cima do telhado. Falar que o cara está de estratégia, eu estou fazendo uma estratégia para eu vender mais, é mentira, porque a conta de luz não deixa a gente falar sozinho. Tá? Se você não precificar de forma que você consiga pagar a energia dos seus freezers, da sua câmara fria, dos seus funcionários, enfim, você tem uma despesa, você tem de aluguel, alguma despesa você tem. Você vendendo tudo quase a preço de custo, essa conta não fecha. Então é óbvio que você não vai lá perguntar pro infeliz o porquê que ele tá, mas simplesmente pelo fato de você estar olhando e você verificar, falar, cara, isso aqui, você vai me desculpar, mas não tem a mínima condição de você estar vendendo esse preço. Beleza, venda você, eu vou fazer o meu. Então, qual que é o segundo erro que a maioria comete? Pegar o preço do concorrente, inserir o mesmo preço ou centavos mais barato dentro do seu estabelecimento, sem que você observe como que está toda a situação e principalmente sem você saber fazer a sua precificação. É isso que vai te levar à falência. Se você não souber fazer a sua precificação, se você não tiver exata noção de como você vai apoderar do seu negócio ali, você vai colocar o ritmo e direção que você quer que ele vá, colocando preço de fora só para você estar ali no mercado, você está fadado à falência. Anota o que eu estou te falando. Você está fadado à falência. Esse negócio, ele é cruel. Se você não estiver ali atento no que como que está a situação, se você não souber fazer suas metas, seus fluxos de caixa, se você não tiver a anotação dos seus custos fixos e variáveis, muito possivelmente, principalmente quando o negócio cresce, o tombo é quase certo. Aí a gente vai para o terceiro erro, e não deixa de ser muito importante. É o seguinte, cara, a gestão financeira. E aqui eu vou fazer um ganchinho, é a gestão financeira aplicada. Vamos lá? Você fez a precificação e está tudo certo. Então eu vou lá, pego o meu custo, e aí tem a teoria do custo, e eu divido pela margem de lucro que eu quero. Se eu quero 20%, eu divido por 0,8. Se eu quero 30%, eu divido por 0,7. Se eu quero 35%, eu divido por 0,65 e assim por diante. E somo o imposto. Se você tiver enquadrado no Simples, o imposto você paga a cada cupom fiscal emitido. Então, cada venda que você faz, você vende uma balinha fiscal, ela tem que estar somado o percentual de imposto no final do preço. Você vai ter o quê? O preço venda. Diego, eu posso vender já depois que eu fiz essa parada sem olhar para o mercado? Se você me acompanha, você sabe que não. A gente tem outros conteúdos, eu posso até trazer aqui uns conteúdos novos, que é a respeito principalmente dos tipos de giro, os altos, médio e baixo giro. Você precifica sua mercadoria conforme o giro dela. Isso costuma dar muito certo, aumenta, melhora bastante o resultado, tá? Em termos de faturamento e margem de lucro. Mas o que eu quero construir aqui é o seguinte: eu fiz aqui o meu preço venda dessa caneta. Do primeiro erro, eu fiz a precificação, então eu não cometi esse erro. O segundo erro, eu não estou vendendo essa caneta porque meu concorrente está vendendo, eu estou vendendo por X e meu concorrente está vendendo por Y. Eu vou vendê-la por X porque eu sei fazer precificação. Então eu não cometi o segundo erro. Mas quando essa caneta ela entra, o valor dela no meu caixa, o que eu faço? Eu junto tudo
e levo tudo para uma conta só. E é ali que eu fico administrando, ficar pagando boletos, posto e tal. E aí você caiu no terceiro erro. Mas como assim, Diego? É um erro fundamental administrativo. E aí eu me coloco também no seu lugar, eu me coloco como nessa posição e venho fazendo, sabendo que tem que ser feito, porque é trabalhoso. O que que é isso? Você fechar o teu caixa de forma que, se você fez os 3 passos na sua precificação, logo você tem que fazer esses 3 passos de forma invertida no seu fechamento de caixa. E aí por isso que eu falo que eu faço, que eu tento, porque às vezes quando eu passo batido com isso. Às vezes é um dia que a gente tá saindo correndo, mas ainda que não esteja lá na loja, mas em casa, geralmente eu faço essa divisão para que a gente consiga olhar o negócio de cima, consiga gerenciar o negócio. O seguinte, gestão financeira aplicada, como que seria essa parada? Pega e vai fazer o fechamento do seu caixa, né? Eu estou supondo tua precificação está ok, você está fazendo ali tudo certinho, com detalhe. Isso só funciona se você estiver fazendo a sua precificação de modo certo. Se ela não tiver de modo certo, esquece, não faz isso que aí vai dar. Aí que a coisa já estava feia, vai piorar e muito. Então vamos lá, eu fiz o fechamento do meu caixa. Se eu estou lá com R$1.000 faturado no meu dia, o que são esses R$1.000? É o resultado financeiro da comercialização. Mas, para eu faturar os R$1.000, eu tive que colocar a minha canetinha lá. Para comprar essa canetinha, eu gastei um X. E quando ela está lá para o preço venda meu, coloquei o meu custo mais e fiz minha precificação, né? Essa teoria certinha da precificação. Então, beleza. Você viu que o ciclo se fechou de novo. Então, nesse fechamento, eu sei que ali está imposto, produtos vendidos, né, que no caso seria uma tabela de CMV, que é o custo de mercadorias vendidas, seria o próprio capital de giro, tá? Então a gente pode entender como sendo assim. E aí tem a nossa margem de lucro. O resultado desses R$1.000 são esse aí, no nosso ramo, tá? Por isso que muitas vezes a galera fala assim, pô, Diego, por que você não fala para o mercado em si, né, os negócios? Porque, pessoal, eu entendi que se cada vez o empreendedor não especificar, ele não se especializar naquilo que ele faz, os detalhes, como sempre, é o que vão fazer toda a diferença. Então não adianta a gente querer mandar todo aquele jogo de informação, aquele pacote de informação e querer que aquilo assente para todo mundo. É muito difícil. Eu cito aqui mais ou menos, é o que o mais ou menos, né? São profissionais muito competentes e tal, mas o Sebrae faz isso, eles pegam aqueles pacotes de conhecimento e te jogam na sua cabeça. Aí você vai absorver aquilo para o nosso negócio, muitas vezes não faz sentido. Ou você vai tentar aplicar totalmente errado, porque existem detalhes, né? E os detalhes que fazem toda a diferença. Tudo bem? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para a gente fechar esse terceiro erro. O que acontece? Quando você está fazendo o fechamento do teu caixa de R$1.000, você vai fazer o quê? A conta invertida. Então, qual que é a sequência que a gente monta a precificação? A gente monta custo, margem de lucro e imposto. Quando a gente vai aplicar a gestão financeira aplicada a este nível de fechamento de caixa, como que a gente faz ela? Nós aplicamos imposto, margem de lucro e custo. Então, você simplesmente inverte a precificação, tá bom? Ah, Diego, tem que ser assim? Tem que ser assim. Por quê? Se você retirar 20% de R$1.000 vai dar um valor, se você tirar 4,5% sobre R$1.000 e depois tirar os 20% vai dar outro valor. Né? Então você nunca vai entender o que é o seu capital, quanto de imposto você tem que pagar, o que de fato é a sua margem de lucro, tá bom? Então só para vocês entenderem mais ou menos na prática, vou fazer uma conta aqui para o seguinte, a grosso modo, tá? Para a gente entender como que funciona uma gestão financeira aplicada. Tá, eu fechei meu caixa, deu R$1.000 hoje, minha precificação tá ok. Pessoal, não esqueçam que a precificação tem que estar ok. Se a precificação não tiver a precificação nessa ordem, custo, margem de lucro, imposto, esquece, não vai dar certo. Você tem que ter a consciência e a certeza daquilo que você está fazendo. Beleza? Vamos lá? Vamos entender aqui. O fechamento do nosso caixa aqui deu R$1.000. Eu vou lá, eu vou tirar dos R$1.000, eu vou tirar 4,5%. Então, quanto que eu faço isso? Eu vou lá e coloco 4,5% de 1.000, né? Que vai dar o quê? R$45, beleza?
Vou até anotar aqui, porque eu sou ruim para guardar número que é só vendo. Então, R$ 45 seria do quê? Do imposto, do simples, beleza? Eu não estou falando que tinha R$ 1.000 e eu tirei os 4,5%, então eu tirei os 45 da onde? Dos 1.000, né? Então eu faço 1.000 menos 45, e aí vai dar R$ 955. Vamos supor que lá no seu sistema você conseguiu uma margem de lucro de mais ou menos 30%. No meu caso, eu consigo 33% já com o imposto, tá bom? Mas vamos colocar aqui numa margem de lucro. Não, vamos colocar na margem de lucro que eu trabalho mesmo, 27%. Então vamos lá. Então, desses R$ 1.000 eu tirei os 4,5%, beleza? E aí eu vou lá e vou tirar agora os 27%, que é geralmente a minha margem de lucro dos 955. Estão comigo? Então, beleza, 955. Então eu estou tirando lá R$ 257 que deu do fechamento a uma margem de 27% de lucro. Então, quanto que eu tive de lucro? Eu tive R$ 257,85. Então, quanto que voltou para capital de giro? R$ 697. Aí você me pergunta, Diego, esse negócio não dá dinheiro. Esse negócio não dá dinheiro, porque a gente fica colocando a maior parte, você tem que voltar para a compra. Mas a gente tem que entender o seguinte, pessoal. Bolsa de valores, por exemplo. Você ganha dinheiro como? Investindo dinheiro. No nosso caso aqui, a gente investe dinheiro em serviço. Né? E, de fato, para quem está com aquela expectativa louca de ganhar extrema lucratividade nesse ramo, infelizmente não é aqui, meu parceiro. Aqui você primeiro prepara a casa, você vai entender como que você vai funcionar exatamente a tua precificação, entender como que vai funcionar o teu negócio, você vai fazer estratégia de vendas, você vai fazer estratégia de gestão financeira, estratégia de gestão pessoal, você vai entender tudo sobre precificação e o que compõe essa coluna. Você vai fazer essa preparação para aí você começar a sempre estar dando os próximos passos. Até você vai chegar, sim, a uma média que você vai estar faturando, e o que tiver de lucratividade vai trazer para você a comodidade que você quer, tá? Uma coisa que você tem que entender é o seguinte: você vai se adaptar ao que um negócio te propõe, não o negócio te adaptar ao que você necessita, entende? Então, assim, eu tenho a necessidade de gastar R$ 5.000, mas eu só estou tendo de lucro R$ 2.000. Então, você tem que ir atrás de duas situações. Primeiro, você baixar o teu custo e aumentar o teu faturamento. Senão as coisas não. Se você quiser a todo custo que a tua empresa, que a tua distribuidora te dê os R$ 5.000 por mês, você vai quebrar, porque você está tirando do seu capital de giro. Então vai chegar uma hora que isso vai virar uma bola de neve, tá bom? Então aqui o que eu fiz desse exemplo dos R$ 1.000 de fechamento de caixa na gestão financeira aplicada? Eu separei R$ 45 do simples, separei 257 da minha margem de lucro, da minha margem média de lucro, tá? E separei voltei para uma conta R$ 697,14, que é o do meu capital de giro. E aí tem um parênteses aqui. A galera que tem estoque pago, que não trabalha no prazo, isso aqui é mamão com açúcar. Por quê? Você já entrou com seu estoque já estava pago, você não precisa de faturar para pagá-lo, ele já está pago, né? Tudo bem, tem aquele pessoal que muitas vezes pode ter aportado um dinheiro, precisa tá tirando de algum empréstimo e tal, e beleza, mas aí você vai até recuperar esse dinheiro numa previsão de gasto dentro do seu negócio para 30 dias, não tem problema. Mas aqui eu estou falando mais para aquela galera que investiu mesmo dinheiro no começo e ele chegou a ter o estoque dele pago. Então isso aqui é mamão com açúcar, tá? Você vai tirar o quê? O seu lucro bruto, você vai tirar o dinheiro do imposto, você vai tirar o dinheiro do capital de giro. Eu tenho que usar esse dinheiro todo hoje? Não. E, Diego, como que eu guardo efetivamente esse dinheiro? Cara, você tem que. A melhor forma é você colocar em contas distintas. Escreve isso aí e começa a entender e executar essa parada, tá bom? Por quê? Se você está colocando o teu dinheiro tudo numa mesma conta, você corre o risco de você sempre achar que você está com dinheiro. Então, todo dia vem negociação nova, todo dia vem aquela coisa que fala, ai, putz, eu podia comprar isso aqui e tal. A grande sacada quando você faz essa gestão financeira aplicada é você entender o seguinte: o quanto de fato você pode se endividar,
o quanto de fato você tem de dinheiro ali do seu negócio. E é óbvio, né, pessoal? Tem que separar a conta da PJ da pessoa física. Ah, Diego, mas a minha não é PJ. Então, beleza, separa a conta da sua loja, da sua distribuidora, dos seus gastos pessoais. Separa. Um cartão para cada, e aí você vai começar a ter um outro nível administrativo dentro do seu negócio. Beleza? Essa, pessoal, é a pegada, assim, é o feijão com arroz, tá? Eu não estou falando nada aqui que seria algo pró. O pró ainda vem, ainda está por vir. Mas isso aqui é o feijão com arroz, isso aqui é o básico que a gente tem que ter. Eu descobri isso depois de quase 3 anos de negócio, eu estava sempre sendo puxado para baixo, e aí comecei a estudar e a entender como que funciona essa parada administrativa, principalmente do nosso negócio, da nossa distribuidora de bebidas. Cara, é bem mais complicado, porque muitas vezes, e foi meu caso, né? Você já está todo arrebentado, então linha de crédito sua está parada, fornecedor, você está lutando para que você não perca seu prazo, estoque seu, cara, tá pela hora da morte, né? Você está ali no fio da navalha. Liquidez, o que você tem de liquidez? Pô, a maioria das coisas sua está financiada, né? Você está pagando uma prestação de um monte de coisa. Então, você olha o cenário assim, ele está todo bagunçado, mas tem solução, tá? A diferença para quem está começando, está com o CPF bonitinho, a conta está bonitinha, e você está fazendo, está cometendo esses erros que eu acabei de falar aqui, presta atenção, tá? Porque você pode ser o próximo a estar nesse redemoinho louco, onde a maioria tá bom? Agora, Não, eu não tô, Diego, eu tô tranquilo, eu já tenho tempo, não sou novinho, mas tá legal, mas eu não tenho tempo para nada, eu não tenho. você também tá com problema, amigão. É outro tipo de problema que eu vou estar trazendo aqui também, tá bom? Mas a grande verdade é o seguinte, para você ter esse negócio de modo que você consiga colocar ele na direção e na velocidade que você quer, ou seja, você domina ele, né? O que é dominar? O que é dominar um animal? Você vai andar a cavalo, você coloca a direção, você coloca a velocidade que você quer, ele está sob o seu domínio, né? Um carro, quando você dirige um carro, você está ali, você está dominando aquela máquina, você coloca a velocidade que você quer, você coloca para onde que você quer que ele vá, se é para frear, você freia, se é para acelerar, você acelera. Essa é a ideia que eu quero trazer aqui para vocês, é de vocês dominarem o seu negócio. Ah, Diego, você domina o seu 100%? Estou aprendendo bastante, mas eu te garanto que eu já estou bem mais adiantado, porque eu sofri bastante. Eu tive que aprender muito, e não foi pouco não, para que o meu negócio hoje ele esteja de pé. Acabei de mandar o pedido da Ambev hoje. Eu mandei, não sei se vai vir. Vem 15K só da Ambev, fora o que a gente vai ter que pagar hoje, fora o que tá. Para quem visse o meu negócio há um ano e meio atrás, de repente um pouco menos, um pouco mais, estaria falando o seguinte, cara, esse cara vai falir, esse cara vai quebrar, tá? E essa, infelizmente, era a realidade que eu estava vivendo. A gente vivia uma coisa que ninguém nos dava resposta como que era para acontecer, né? E aí eu comecei a entender que é um jogo mais administrativo, não só administrativo, mas mais administrativo. E aí o resultado começa a vir. E o interessante é que você começa a aplicar isso aí, não é imediato. Você começa a fazer construção. Beleza, pessoal? Se você já gostou desse conteúdo, não deixe de dar o seu like aí, né, agora no vídeo, aí não custa nada, beleza? Aqui você que está assistindo a live ao vivo, tem o aviãozinho do lado, compartilhe isso aí nos grupos de WhatsApp, do Facebook, enfim, isso pode fazer a diferença para alguém, tá bom? E se você ainda não é assinante do meu canal, vai lá assinar meu canal lá no YouTube, Diego Ramires Fonseca, deixa o sininho de notificação ativo e não deixa de me seguir nas outras redes sociais, Facebook, Instagram. Aqui no Instagram, por exemplo, é o @Diego Ramires Fonseca. Vai lá, curte lá, que sempre a gente tem uma interação bacana, mas tem a página do Facebook, nós temos o nosso Telegram, tá bom? Que vai estar lá, vai estar recheado de coisas lá, a gente está fazendo uma preparação bem bacana, beleza? Então, e você que está me assistindo ao vivo aqui, vamos começar a responder as nossas perguntas, beleza?